Olá, alunos. Vamos ver hoje o capítulo 17, poliedros, tema da próxima e última prova, né? Não se esqueçam de colocar seus nomes nos comentários, como eu já falei, né? Eu vou fazer a chamada a partir da listagem que lá aparece, ok? O vídeo hoje vai ficar um pouquinho longo, vocês me perdoem, tá? Eu não pude dividi-lo em 2 ou 3 vídeos, como geralmente eu faço. Lembrando que em aulas anteriores a gente falou sobre prismas e pirâmides, né? Prismas retos, prisma oblíquo, tronco de pirâmides, né? Pirâmides em geral, e também vimos assim os corpos redondos, cones, cilindros e esferas especialmente, correto? Hoje nós vamos falar sobre poliedros em geral, mas ao contrário do que a gente viu nos capítulos anteriores, a gente não vai focar no cálculo de distância, de áreas e volumes, né, como a gente sempre veio fazendo. Hoje a gente vai ver mais nas propriedades dos poliedros convexos, né, as propriedades bem genéricas, que permitem relacionar o número de faces, arestas e vértices. Tá? Esse será o nosso foco da aula de hoje. Né? Poliedro, começamos definindo o que vem a ser poliedro, que é um sólido limitado por uma superfície formada pela união de um número finito de polígonos, né? No mínimo 4 polígonos, né? Para se formar um poliedro, em que seguem-se essas características aqui. Primeiro, né? 2 polígonos não são coplanares, né? Então, por exemplo, aqui, esse poliedro aqui, os polígonos que ele utiliza são pentágonos, e eles não estão todos no mesmo plano, né? Nem 2 a 2 no mesmo plano. Cada polígono desse está em um plano diferente, né? E cada um dos lados de um polígono é comum a apenas 2 polígonos. Por exemplo, esse que eu destaquei aqui, né? Este lado aqui, ele é comum a este polígono e a este outro polígono apenas, tá? Ele não tem nada a ver com este outro polígono, nem com este outro, ok? Letra C. O plano determinado por cada polígono deixa todos os outros em um mesmo semi-espaço, tá? Exemplo, de novo, este polígono que eu estou mostrando aqui, ele está em um determinado plano. Todos os outros estão no semi-espaço do lado direito, né? Não tem nenhum do lado esquerdo. Todos os outros planos, todos os outros polígonos estão no semiespaço do lado direito, ok? Então, a união desses polígonos é chamada de superfície poliédrica, né? Como se fosse a casca, né, do polígono, correto? Mas, assim, eu até coloquei essa figura aqui animada para a gente ver que ele é uma figura espacial, tridimensional, né? A gente chama de sólido, ok? Adiante. Os elementos que formam um poliedro são as faces, arestas e vértices, né? Então, faces são os polígonos que delimitam o poliedro. Neste exemplo aqui, né, cada face é formada por um polígono chamado triângulo. Então, eu tenho um triângulo aqui, outro triângulo aqui, um que está lá atrás, que a gente não está vendo, outro que está na base, aqui no chão, a gente também não está vendo, né? Então são as faces do polígono. E as arestas são os lados desses polígonos, né? Então, se eu tenho esse polígono aqui, que é um triângulo, cada lado dele é chamado de aresta, ok? E vértice é o ponto de encontro das arestas, né? Então, por exemplo, este ponto aqui é o ponto de encontro desta aresta com esta aresta e esta outra aresta. Tem 3 arestas neste exemplo, partindo deste vértice aqui, ok? Os polígonos também podem ser classificados em convexos e côncavos, né? Os que nós vamos estudar hoje aqui serão todos do tipo convexos. Os convexos são aqueles em que os planos que contêm o polígono de cada face deixam as demais faces em um mesmo semi-espaço, como eu tinha falado, né? Então, por exemplo, no caso deste poliedro aqui, se eu tomo este plano, né, que contém este polígono aqui, olha, né, que é um retângulo, então todas as outras faces, essa aqui de baixo, aquela daqui de trás, aquela lá do fundo,
todas elas estão no semiespaço aqui do lado esquerdo. Não tem nenhuma do semiespaço que fica do lado direito, ao contrário do poliedro côncavo, né? Aqui, neste exemplo aqui cor-de-rosa, existe uma face, no caso esta aqui, que se eu passar um plano por ela, eu acabo assim dividindo o poliedro em duas partes, né, que estão em semiespaços separados. Então esta parte aqui ficou no semiespaço do lado direito e esta outra parte aqui ficou no semiespaço do lado esquerdo. Tá? Esse tipo de poliedro é chamado de poliedro côncavo. Os poliedros eles também têm nomes, né, assim como os polígonos, né, baseados assim no número de faces que ele tem. Então, se ele tiver 4 faces, é chamado de tetraedro. 5 faces, pentaedro. 6 faces, hexaedro ou hexaedro, algumas pessoas pronunciam assim, tá? E assim por diante. É claro, no caso vai até quando tem 12 faces, que é o dodecaedro. O 13 e o 14 não tem nomes especiais. O 15 tem, é o pentadecaedro. Né? O 16, o 17, 18 e 19 não tem nomes especiais. E quando tiver 20 faces especificamente, ele recebe o nome de icosaedro. Ok? Bom, vamos lá às primeiras relações notáveis que nós vamos verificar nos poliedros. Então, dado um poliedro qualquer, a gente vai identificar por F o número de faces, tá? A, tudo com letras maiúsculas, tá? A vai ser o número de arestas, e V o número de vértices, tá bom? Será a convenção que a gente vai adotar. No caso aqui deste poliedro, que é conhecido como paralelepípedo, a gente tem aqui as arestas, estou indicando aqui, estou indicando um vértice, que é cada um desses biquinhos que tem aqui no poliedro, né? E faces, que são, né, as partes, né, os polígonos que formam o poliedro. Né? Então eu tenho uma face frontal aqui, tenho essas laterais, tenho aquela lá do fundo, eu tenho uma aqui que fica no chão, eu tenho outra que fica aqui no teto. Eu vou chamar assim de chão e teto, tá? E vou chamar de paredes laterais, fica mais fácil a gente visualizar mentalmente, tá bom? Então, se a gente contar direitinho, a gente vê que ele tem aqui, neste caso do paralelepípedo, ele tem 6 faces, 12 arestas e 8 vértices. A gente vai fazer muito isso hoje, tá? Contar esses elementos aqui que formam o poliedro. Né? Este outro poliedro aqui é um tronco de pirâmide, de base hexagonal. Né? A base dele, tanto a superior quanto a inferior, é formada por um polígono chamado hexágono, correto? Então, corrijam aí no livro está errado, ele fala como se fosse um pentágono, mas desenhou um hexágono, tá? Então é necessário corrigir aí. Então, neste caso aqui, se você contar direitinho, você vai ver que vai ter 8 faces, 18 arestas e 12 vértices, tá? É bom que você conte mesmo, para você adquirir a sua visão espacial, que isso é muito cobrado em vestibulares, principalmente no Enem. O Enem é especialista em cobrar essa nossa visão espacial. Tá? Então, vamos lá. Continuando com as relações notáveis, né, a gente vai indicar por F3 o número de faces triangulares. Tá? Quando tiver um 3zinho aqui, ele está falando do número de faces triangulares de um poliedro. F4 seria o número de faces quadrangulares. F5, número de faces pentagonais e assim por diante. Tá? De modo semelhante também em relação aos vértices, olha só, V3 é o número de vértices de onde partem 3 arestas. Atenção, tá? Então, olha, eu vou dar até um exemplo logo aqui para a gente entender. Por exemplo, aqui, ó, este vértice aqui, parte dele 3 arestas. 1, né, 2, 3. Qualquer um desses vértices aqui da base tem essa característica. Por exemplo, esse outro aqui, ó, parte 1 aresta, 2 arestas, 3 arestas. Aí a gente chama de V3. Né? V3, o número de vértices de onde partem 3 arestas. Agora veja esse outro vértice aqui. Ó, parte 1 aresta, 2 arestas, 3 arestas e uma lá de trás, ó, 4 arestas. Portanto, são 4 arestas que partem desse vértice. Aí a gente representa por V4, tá certo?
Então, ó, fazendo essa tabelinha aqui, ó, no caso do tetraedro regular, é esse cara aqui, ele tem 4 faces, 4 vértices, 6 arestas. Agora, 4 faces triangulares, nenhuma face quadrangular, 4 vértices de onde partem 3 arestas, né? E 0 vértices de onde partem 4 arestas. Ah, mas por que você colocou isso? Eu coloquei para a gente poder comparar com a pirâmide quadrangular, né? Então, no caso da pirâmide quadrangular, você vê que não tem esses zeros aqui que aparecem. Olha só, a pirâmide quadrangular. Olha direitinho e pode contar que ela tem 5 faces, 5 vértices e 8 arestas. Agora, em relação às faces, são 4 faces triangulares. Olha, essa daqui, essa aqui do lado que a gente não está vendo e a outra lá de trás que a gente também não está vendo. Então, são 4 faces na forma de triângulos e uma face na forma quadrangular, que é essa daqui da base, né? Já que é uma pirâmide quadrangular, correto? E também ele tem 4 vértices de onde partem 3 arestas, eu já dei esse exemplo, né? E um vértice de onde parte 4 arestas, que é esse vértice superior aqui, tá certo? Então vai treinando aí a sua visão espacial. Relações notáveis 3. Né? Mais um exemplo com o octaedro, pode contar direitinho e verificar aqui esses números. Tá? Outro exemplo aqui com prismas pentagonais. Tá? Eu desenhei 3, todos eles são prismas pentagonais. Não importa se é oblíquo, não importa se a base não está posicionada no chão, digamos assim, né? Esse aqui é uma base, esse aqui é outra base. Esse lado aqui, né? Essa face aqui que está, digamos, no chão, ela não é uma base, tá, desse prisma. Mas todos os 3 aqui são prismas do mesmo tipo, são prismas pentagonais. Tá? Você pode contar aí e verificar essa contagem dos elementos aqui. Faça isso com cuidado aí, por favor. Se a gente pegar todos esses exemplos que a gente viu, né, e formar uma tabela, vai dar essa tabelinha aqui. Aí no livro de vocês tem um erro aqui, tá? Então vocês corrijam, eu coloquei aqui em vermelho com fundo amarelo para você corrigir aí no seu livro, tá certo? Então, se a gente observar essa tabela, que nada mais é do que um resumo daquilo que eu já mostrei com as figuras, né, a gente vai estabelecer a seguinte relação de número de faces. Né? O número de faces nada mais é do que a soma das faces triangulares, com as faces quadrangulares, com as faces pentagonais, etc. É só uma contagem mesmo, uma sominha, uma soma. Né? Número de vértices também. A letra V vai ser a soma dos vértices de onde partem 3 arestas, com os vértices que partem 4 arestas e assim por diante, tá certo? Mas, embora seja bastante simples, isso aqui ela pode ser útil a gente na hora de resolver certos problemas, tá? Então é preciso que você entenda aí com calma. A relação de número de arestas. Bom, aqui, por exemplo, a gente já vai começar a usar isso que a gente acabou de ver. Tá? Podemos obter o número de arestas de um poliedro a partir da quantidade de cada um dos seus tipos de polígonos das faces. Tá? Então, perceba que cada face triangular possui 3 arestas. Cada face quadrangular possui 4 arestas. Cada face pentagonal, 5 arestas, e assim por diante. Né? Além disso, cada aresta é compartilhada por 2 faces, como eu falei logo no início do vídeo. Tá? Então, para a gente calcular, né, o número de arestas total que tem o poliedro, a gente vai ter que dividir por 2. Então serão 3 faces triangulares, tá? 4 faces, 4 vezes o número de faces quadrangulares, 5 vezes o número de faces pentagonais e assim por diante. Isso aqui é uma fórmula genérica, tá? Se eu pegar esse 2 aqui e passar ele para cá, né, eu posso reescrever essa mesma fórmula desta maneira aqui. Né? 2A, quer dizer, o dobro do número de arestas, é igual a esta soma aqui. Tá? Então, de modo semelhante, a gente também pode assim calcular o número de arestas a partir da quantidade dos tipos de vértices. Tá? Então, se eu tenho um certo número de vértices de onde partem 3 arestas, aí eu multiplico por 3.
um certo número de vértices de onde partem 4 arestas, eu multiplico por 4 e assim por diante. Essa soma vai me dar o dobro do número de arestas. Se eu quiser saber o número de arestas, é só eu pegar tudo isso aqui e dividir por 2, tá bom? Então daqui a pouco a gente vai ver um exercício aí onde vamos aplicar aí estes conhecimentos. A relação de Euler, tá? Bastante conhecida. Algumas pessoas pronunciam Euler, tá? Pode pronunciar Euler se você quiser, mas a pronúncia em alemão, né? O Euler era um matemático suíço, mas era da parte alemã da Suíça, né? Então o nome dele era Leonhard Euler, tá? E às vezes chama também essa relação de teorema de Descartes-Euler, né? Descartes foi um matemático francês, Euler foi esse matemático suíço. Aí algumas pessoas chamam teorema de Descartes-Euler, tá bom? O que diz esse teorema, essa relação? Ela se aplica a poliedros convexos e diz o seguinte, olha, dado um poliedro convexo de F faces A arestas e V vértices, é sempre válida esta relação aqui. V mais F é igual a mais 2. Atenção, vou repetir. V mais F, né, o número de vértices mais o número de faces, é sempre igual ao número de arestas mais 2. Tá? Muita gente usa uma frasezinha interessante para lembrar, para nunca esquecer isso aqui, né? E fala assim, ó, vamos fazer amor a 2, tá? É uma brincadeira que facilita a gente memorizar isso aqui, ó. Vamos fazer amor a 2. V mais F é igual a mais 2, tá? Exemplo com o octaedro regular. Veja, o número de vértices são 6, né? Mais o número de faces são 8. Dá 6 mais 8. Isso tem que ser igual ao número de arestas, que no caso são 12, mais 2. Será que é mesmo? É. 6 mais 8 são 14. Isso é igual a 12 mais 2, que também dá 14. Tá? Então, está valendo para o octaedro regular, né, esta relação de Euler aqui. Na verdade, essa relação é sempre válida para qualquer poliedro convexo. Ok? Adiante. Um exercíciozinho aqui para a gente aplicar isso. Um poliedro convexo apresenta exatamente 2 faces pentagonais, 4 faces quadrangulares e 8 faces triangulares. Ok? Então, determine o seu número de arestas e o seu número de vértices. Veja que não tem nenhum desenho aqui, né? A gente vai ter que usar a nossa imaginação tridimensional aqui, tá? Baseado nas informações dadas no enunciado, a gente vai conseguir dar essas respostas aqui. Vamos lá. Primeiro, né, aí no livro tem um errozinho aí, tá? Esse poliedro, né, de acordo com o que foi dito aqui no enunciado, ele tem, olha, 8 faces triangulares. Então eu escrevo F3 é igual a 8, né? O número de faces triangulares são 8. Ele diz que são 4 faces quadrangulares, então F4 é igual a 4. E são 2 faces pentagonais, então F5 é igual a 2, tá? Tudo que eu escrevi aqui é baseado no que já foi dito. Agora, o número de faces totais, né, no caso vai ser a soma disso, né? 2 mais 4 mais 8, correto? Que dá um total de 14 faces. Mas não é isso que ele está perguntando, ele está perguntando o número de arestas, né? Acontece, né, que a gente já viu que cada aresta, né, ela é compartilhada por 2 faces, correto? Então, olha, 2A vai ser 3 vezes o número de faces triangulares, mais 4 vezes o número de faces quadrangulares, mais 5 vezes o número de faces pentagonais. Então é só você fazer as contas aqui, ó. 3 vezes 8, que dá 24, mais 4 vezes 4, que dá 16, mais 5 vezes 2, que dá 10, somando tudo isso vai dar 50, ou seja, 2A é 50, logo o nosso poliedro aqui tem 25 arestas, que é a resposta da letra A. Na letra B, a gente vai usar, ele quer saber o número de vértices, né? Então a gente vai usar aquela relação de Euler, já que a gente já descobriu quantas arestas tem, né? A gente já descobriu quantas faces tem, que são 14. Então agora a gente quer descobrir o número de vértices. Então, olha, V mais F é igual a A mais 2. Então, F é 14, A é 25. O V a gente quer descobrir. O 2 faz parte da fórmula.
Então, V mais 14 é igual a 25 mais 2. Resolveu essa equação, a gente descobre que este tal poliedro tem 13 vértices, ok? Se não entendeu, faz uma pausa aí e lê novamente. Bom, mais um exercício, isso é típico aqui do Enem, né? Cai muito esse tipo de questão. Tá? A figura apresenta a planificação de um determinado poliedro convexo. Tá? Então imagina que você pegou um poliedro, desmontou ele, esticou ele em cima da mesa, ele vai ter esse formato super estranho aqui, né? Planificado. Então, baseado neste desenho, né, ele pede para a gente determinar o número de arestas e o número de vértices. Olha, vai ficar complicado se você for contar aqui. Você pode se confundir, né, porque afinal de contas essa figura aqui é uma figura plana e a gente está trabalhando com um poliedro, que é uma figura espacial, sólida, tridimensional. Né? Então vai te confundir. A gente vai ter que usar os nossos conhecimentos para descobrir, para responder a essas perguntas aqui. Tá? Então vamos lá. Letra A, calcular o número de arestas que tem esse poliedro aí. Perceba que o poliedro ele tem 8 faces triangulares e 6 faces quadrangulares. Isso é fácil de ver no desenho, até porque estão com cores diferentes. Né? Então, 8 faces triangulares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 triângulos. Né? E 6 faces quadrangulares. 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces quadrangulares. 6 quadrados. Correto? Então, F3 é igual a 8 e F4 é igual a 6. Então, qual é o número total de faces? É só somar. 8 mais 6 que vai dar 14. Então, esse poliedro aqui tem 14 faces. Beleza. Mas não é isso que ele está perguntando. Ele está perguntando o número de arestas. Então, a gente vai calcular o número de arestas com aquela formulazinha. 2A vai ser igual a 3 vezes o número de faces triangulares mais 4 vezes o número de faces quadrangulares. Então vai ser 3 vezes 8 mais 4 vezes 6, e isso vai dar 48. Veja, 48 é igual a 2A. A gente quer saber apenas o valor de A. Então é só dividir por 2 e a gente descobre que ele tem 24 arestas. Tá? Só por curiosidade, essa figura aqui, né, se você montá-la, vai formar este poliedro aqui, que está representado aqui do lado. Tá bom? Isso aí não está no livro, não. Eu acrescentei como curiosidade. Indo adiante, né? A letra B, ele pergunta o número de vértices. Aí, de novo, a gente vai usar a relação de Euler. Né? V mais F é igual a 2. A mais 2. Né? Então, V mais 14 é igual a 24 mais 2. A gente descobre que ele tem 12 vértices. Ok? Mais um exercíciozinho. Um poliedro é composto apenas de faces triangulares e octogonais. Sabendo que esse poliedro tem 36 arestas e 24 vértices, determine o número de faces de cada tipo. Tá? Bom, não tem uma figura aí no livro, né? Eu adiantei aqui, coloquei essa figura só para a gente ter uma ideia de que a gente vai descobrir ao longo aí da nossa resolução. Tá? Mas a princípio não tem figura nenhuma não, então você tem que usar a sua imaginação. Vamos lá. O que ele está pedindo? Ele está pedindo para determinar quantas faces de cada tipo. A gente sabe que ele tem 36 arestas e 24 vértices, e tem faces, algumas faces são triangulares e outras são octogonais. Agora, quantas de cada tipo? Quantas triangulares? Quantas octogonais? É isso que ele está perguntando. Né? Vamos lá. Primeiro começamos com a relação de Euler. Né? V mais F é igual a A mais 2. Vejam, o número de faces a gente não sabe, né? Mas a gente pode descobrir. Ele está dizendo aqui quantas arestas tem e quantos vértices tem. Então, 24 são os vértices, né? A letra V aqui da fórmula. Então, 24 mais F é igual ao número de arestas, que são 36, mais 2. Então, a gente resolve essa equaçãozinha e descobre que F vale 14. Então, agora a gente já sabe quantas faces tem. Tá? Então, a gente sabe que o total de faces triangulares com o total de faces octogonais dá 14. Né? A gente acabou de descobrir aqui. Ok? Então vamos adiante. Dessa relação que associa o número de vértices aos tipos de face, né? Então a gente vai dizer, ó, 2A é igual a 3 vezes o número de faces triangulares mais 8 vezes o número de faces octogonais. Já foi dito aí quanto a gente tem, né?
Então vai ser o dobro do número de faces, né? Perdão, do número de arestas, vai ser 72 vai ser 3F3, quer dizer, 3 vezes o número de faces triangulares, mais 8 vezes o número de faces octogonais, ok? Muito bem. Dessas equações, essas duas equações aí, né, a gente pode resolver esse sisteminha aqui, né? 3F3 mais 8F8 vai dar 72, ok? E assim, F3 mais F8 são igual a 14, porque a gente descobriu que ele tem 14 faces, correto? Então, resolvendo esse sistema, a gente descobre que são 8 faces triangulares e 6 faces octogonais, tá? Que é a resposta da pergunta que ele fez aí, tá certo? Que é essa figurinha aqui que eu tinha mostrado desde o início, tá bom? Muito bem. Então, para você anotar aí já quais são os exercícios de hoje, né? De hoje ao longo da semana, né? Na verdade, você não vai precisar entregar isso aqui hoje, não, tá? Mas para você distribuir aí no seu esquema de estudo, ok? Páginas 104 e 105, exercícios de 1 até 5, tá? Não precisa enviar pelo AVA, não, é só para você treinar. É importante que faça. E no caso da seção Consolidando Saberes, que fica na página 107, né, costuma ter uns exercícios assim um pouquinho mais puxados. Então você vai fazer também somente 5, mas só precisa enviar para mim os 3 últimos, tá? O 3, o 4 e o 5. Vamos adiante. Poliedros de Platão ou poliedros regulares, tá? Alguns autores, alguns livros diferenciam. Poliedro de Platão é uma coisa, poliedro regular é outra. Mas na verdade não, tá, gente? São exatamente a mesma coisa. Chama-se poliedro de Platão um poliedro que satisfaz simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, as seguintes condições. Todas as faces são polígonos regulares e congruentes, tá? Polígonos regulares e congruentes, que têm a mesma medida. E de cada vértice parte exatamente o mesmo número de arestas, né? E como é um poliedro, né, convexo, é válida a relação de Euler, né? Vamos fazer amor a 2. V mais F é igual a A mais 2. Tá certo? Então, um poliedro que satisfaz a essas 3 condições é chamado de poliedro de Platão, ou então poliedro regular. Tá? Simples assim. E quais são eles? São esses caras aqui. Agora, é importante, tá? Você precisa memorizar isso aqui. Os nomes deles e certas características numéricas. Mas não é difícil não. Vou mostrar um macete aqui que você vai lembrar disso aqui sempre. Tá certo? Olha, o primeiro dele é o tetraedro regular. Foi a primeira figurinha que a gente viu hoje na aula de hoje, tá? Que são 4 triângulos equiláteros congruentes, né? O hexaedro regular, mais conhecido como cubo, tá? São 6 quadrados congruentes, todas as faces são quadradas, e todas elas são congruentes, elas têm a mesma medida, né? O octaedro regular, que é essa figurinha aqui, é como se fosse 2 pirâmides de base quadrada, né? Sobrepostas. Então ela forma aqui um octaedro, que são 8 triângulos equiláteros congruentes, tá? Essa figurinha aqui. O dodecaedro regular, que é formado somente por pentágonos, tá? 12 pentágonos, e o icosaedro regular, que são 20 triângulos equiláteros. Então veja, aqui são 4 triângulos, aqui são 6 quadrados, aqui são 8 triângulos, aqui são 12 pentágonos e aqui são 20 triângulos. Então, se você ver, só tem triângulos, que tem 3 lados, quadrados, tem 4 lados, triângulos, tem 3 lados, pentágonos, tem 5 lados, e triângulo, de novo, que tem 3 lados. Então, como é que a gente vai memorizar isso tudo aqui? É fácil. É só a gente pegar a primeira letrinha de cada uma desses poliedros, ó, T, H, O, D, I, e vai formar a palavrinha Todd, tá? Tudo bem, não é diferente do Todd original, né? Aliás, o Todd original é esse daqui, já está bem velhinho, tá? É um produto bem antigo esse daqui. Então, olha, Todd, né? Tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro e icosaedro. E esses númerozinhos aqui embaixo é o tipo de polígono que formam as faces. Triângulo,
quadriláteros, triângulo, pentágono, triângulos, tá? Então memoriza bem isso aí, porque isso costuma cair muito, principalmente no vestibular do Enem, tá? Então dá um jeitinho aí de memorizar disso, tá bom? Vamos ver só mais algumas questõezinhas resolvidas para a gente encerrar. Dado um icosaedro regular, icosaedro, você já sabe, são 20 faces, né? 20 faces triangulares, correto? Ele disse que é regular. Determine o seu número de vértices e a soma dos ângulos das suas faces. Isso aqui eu não vou cobrar na prova não, tá? Eu botei esse não aqui porque eu não vou cobrar. Eu vou até mostrar aqui, mas não vou colocar na prova não. Soma de ângulos internos, das faces, não sei o que não, tá? Então tá aqui o icosaedro regular, tá ele aqui girando, né? E primeiro, vamos calcular a letra A, o número de vértices, né? Determinamos primeiro o número de arestas do icosaedro, né? Um icosaedro é composto por 20 faces triangulares, não está dito aqui, mas você tem que saber isso de cor, de acordo com aquele esqueminha lá do Todd, tá certo? Então, 20 faces triangulares. Então, o que vai ser? O dobro do número de arestas vai ser 3 vezes o número de faces triangulares. O número de faces triangulares são 20. Então, vai ser 2A igual a 3 vezes 20. 3 vezes 20 é 60. Dividido por 2 vai dar 30. Então, A vai ser 30. Ou seja, o número de arestas é 30. Tá? Mas ele perguntou o número de vértices. Tá bom, mas aí nesse caso, a gente vai usar a relação de Euler, né? Porque, olha só, o número de faces, a gente já sabe, são 20, porque é um icosaedro, né? Então, o número de arestas, a gente acabou de descobrir, são 30. Só falta descobrir o número de vértices, que é o que ele está perguntando, né? Então, com a formulazinha, V mais F igual a A mais 2, eu substituo aqui as letrinhas e descubro que V vale 12. Ou seja, esta figurinha aqui tem 12 vértices, tá bom? Então, na letra B, né, como eu falei que eu não ia cobrar, né? Então, a soma dos ângulos das faces de um poliedro vai ser V menos 2 vezes 360 graus. Isso é uma fórmula, tá? Soma dos ângulos internos, né? Então, como a gente já descobriu que V é 12, né? Então, 12 menos 2 vai dar 10. E 10 vezes 360 dá 3.600, tá? A soma dos ângulos internos é 3.600, ok? Em síntese, relações notáveis são as formulazinhas que a gente viu, né? A relação de Euler, né? V mais F é igual a A mais 2, tá? Os poliedros regulares, o famoso Todd, tá certo? É a reprodução daquela figura que a gente viu aí. E muito obrigado pela sua atenção.